Olá, turma! Nós estamos aqui para apresentar o nosso trabalho de Fisiologia Animal Comparada do curso Ciências Biológicas. Nós temos como tema luz e visão, eletricidade animal e processamento de informações sensoriais. E o nosso trio é composto por Igor da Cruz, Vanilza Silva, que sou eu, e a Vanusa Guajajara. Bem, para dar início, eu vou falar um pouco da visão. A visão, ela transmite informações mais detalhadas do que qualquer outro sentido. As informações obtidas com auxílio da luz, ela depende de diferenças de intensidade. A visão, ela é um processo fisiológico por meio do qual se distinguem as formas e as cores. Em geral, o olho ele funciona como uma câmera que projeta uma imagem invertida do mundo exterior em sua porção interna posterior, onde existe um revestimento fotossensível, a retina, que envia informações ao sistema nervoso central. A sensibilidade à luz é extremamente difundida até mesmo em muitos animais unicelulares. Os animais multicelulares, geralmente, eles possuem essa sensibilidade concentrada em determinadas máculas, que essas máculas, elas são a parte da retina responsável pela visão central. Um olho formador de imagem ele pode estar baseado em dois princípios diferentes, que são os olhos multifacetados, né, que são os olhos dos insetos, ou estrutura semelhante a uma câmera, com uma única lente, como em invertebrados. Os olhos multifacetados eles têm os mesmos ângulos de resolução, tanto para o objeto distante como para os próximos, mas os olhos do tipo lente eles necessitam de alguma disposição para o foco, a fim de que sejam obtidos resultados igualmente satisfatórios para distâncias de diferença. A sensibilidade do olho ela está ligada ao número de bastonetos. Os animais que têm grande sensibilidade, eles possuem um grande número de bastonetos, o que permite enxergar com baixa luminosidade. Os humanos eles têm 3 tipos de cone constituindo a visão trigomática. Cada cone tem uma sensibilidade específica, dependendo do comprimento de onda da luz incidente. Nessa imagem preto e branco, a gente vê a estrutura de alguns olhos de animais, né? A diferença dos olhos de alguns animais. Existe alguns tipos de luzes que os seres humanos eles não conseguem distinguir, como é o caso da luz polarizada, que ela só pode ser detectada por intensidade ou efeito da cor. Na luz polarizada, as vibrações de ondas propagadas estão todas no mesmo plano perpendiculares à direção do raio. Na luz comum não polarizada, as vibrações ocorrem em todas as direções. Um exemplo da visão polarizada é a visão das abelhas. Elas têm essa visão. A energia térmica e infravermelho. Essa é a propagação de energia, né? O calor, sem que haja necessidade de um meio material para isso acontecer. O processo de transferência de calor através das ondas eletromagnéticas chamada onda de calor. A transferência de calor é de um corpo quente para um mais frio, né? Chamada irradiação térmica. Ela se propaga entre corpos sem que haja contato físico. Já a radiação infravermelho, ela é um tipo de energia radiante invisível aos olhos humanos, mas podemos sentir como calor. A radiação infravermelho ela pode ser percebida diretamente por alguns animais, com órgãos sensoriais especializados, que respondem a esse tipo de radiação. Um exemplo é a fosseta loreais de algumas cobras, que elas são receptoras especializadas em radiação infravermelho. Elas são usadas para localizar a presa homeotérmica. Bom, dando continuidade então à apresentação eu vou falar sobre a eletricidade animal. Bom, a capacidade de produzir energia elétrica nos animais, ela é muito interessante porque ela pode se desenvolver em diferentes grupos de animais que não necessariamente são muito próximos, como por exemplo os teleósteos,
que são peixes de nadadeira raiada, de água doce, e também nos peixes cartilaginosos, como a raia elétrica. As funções dessa capacidade. Primeiramente, a principal função da produção da descarga elétrica é ofensiva, para capturar uma presa, e também defensiva, para poder se defender de possíveis ameaças. Porém, nem todas as espécies de peixes elétricos elas conseguem produzir uma energia capaz de atordoar ou afetar um outro ser vivo. Porém, elas não deixam de ser úteis. E sua principal função, essas descargas de baixa voltagem, é a de localização. A partir dela, o animal ele consegue distinguir o que tem no seu meio e perceber se há algum outro ser vivo próximo a ele, já que o ser vivo ele é um objeto condutor de energia. Uma outra função é a comunicação. Algumas espécies desses animais utilizam-se dessas descargas elétricas para se comunicar com um outro de sua espécie na hora da reprodução. Falando agora sobre a produção das descargas elétricas. Esses peixes, animais, eles conseguem produzir cargas elétricas por conta de seu tecido muscular que é modificado. Isso porque, disperso em todo o seu corpo, existe uma célula que é em formato de hóstia, em formato de disco, chamado eletroplacas, que elas ficam empilhadas uma em cima da outra por todo o seu corpo, e que elas possuem dois polos diferentes com uma morfologia, com um formato diferenciado. E nesses dois polos, quando o animal está em repouso, esses dois polos eles permanecem em carga positiva. Quando o animal ele vai liberar essa carga elétrica, um polo se torna negativo. Então, somando a voltagem dos dois polos, a gente pode ter noção da capacidade elétrica do bicho. Agora falando sobre os eletroreceptores. A maioria desses peixes, eles podem ter uma visão muito comprometida, seja porque a água está turva ou porque habitam em ambientes que não têm muita luz. Então, muitos deles utilizam-se dessas suas capacidades de produção elétrica para poderem explorar o seu meio. Então, no caso, esses animais eles possuem receptores, o que podem ser em dois tipos. Os receptores tuberosos, que é presente principalmente nos animais que produzem a sua carga elétrica, e elas respondem principalmente a taxas de descarga elétrica de alta frequência. Já os receptores ampulares estão presentes principalmente nos peixes elétricos e não elétricos. Nos peixes elétricos que produzem uma baixa voltagem elétrica. E elas respondem a frequências muito menores do campo elétrico. Então, um exemplo disso são no caso dos tubarões, que possuem as chamadas ampolas de Lorenzini, que são essas pequenas cavidades que vocês podem ver na foto, que fica no focinho do tubarão, que são preenchidas por um material gelatinoso e que possuem as células sensoriais. Então, sendo aí a principal estrutura de eletroreceptores dos tubarões. E por fim, sensibilidade eletromagnética é muito interessante porque isso se trata de que a eletrosensibilidade de muitos desses peixes é tão alta que eles conseguem desenvolver a capacidade de detecção do campo magnético da Terra a partir desses eletroreceptores. É isso.